Quando meu avô morreu, eu achava que a pior parte seria lidar com a ausência dele dentro de casa. Mas eu estava errado. A pior parte começou 2 dias depois do enterro. Meu avô Antônio sempre foi aquele tipo de homem que não falava muito, mas todo mundo respeitava. Ele não era rico no sentido de luxo, mas tinha conseguido construir uma vida estável com muito esforço. Uma casa grande onde minha família viveu por décadas, 2 terrenos alugados no bairro vizinho, uma pequena oficina mecânica e algumas economias guardadas que ninguém sabia exatamente quanto eram. Ele trabalhou praticamente a vida inteira sem férias de verdade. Minha mãe dizia que ele acordava antes do sol nascer até nos domingos. Mesmo já idoso, continuava controlando contas, aluguel, recibos, tudo muito organizado. Ele tinha 3 filhos, minha mãe Helena, meu tio Roberto e minha tia Sônia. Minha mãe sempre esteve presente. Era ela quem levava ele ao médico, resolvia exames, acompanhava remédios, cuidava da alimentação dele e da minha avó. Meu tio Roberto aparecia pouco. Na maioria das vezes surgia quando estava com problema financeiro. Sempre tinha uma história. Negócio que não deu certo, dívida inesperada, oportunidade que precisava de dinheiro urgente. Meu avô ajudava, mesmo sabendo que dificilmente receberia de volta. No velório, enquanto todo mundo ainda estava emocionalmente abalado, eu percebi algo estranho. Meu tio não parecia triste como os outros. Ele estava inquieto. Andava de um lado para outro, falava baixo no telefone, saía da sala várias vezes. Em determinado momento, vi ele cochichando com a esposa no corredor lateral da funerária. Na hora achei apenas nervosismo. Hoje vejo que talvez ele já estivesse pensando no que viria depois. 2 dias após o enterro, ele apareceu cedo na casa da minha avó. Chegou com uma pasta preta embaixo do braço. Nem esperou café. Sentou na mesa e disse: "A gente precisa resolver tudo logo antes que vire bagunça." Minha mãe ainda estava com olhos inchados de tanto chorar. Minha avó mal tinha dormido. Mas ele falava como se estivesse tratando de um contrato comercial. Abriu documentos, puxou folhas, começou a listar bens. Casa, terrenos, oficina, conta bancária. Minha mãe interrompeu. Roberto pelo menos espera a mamãe respirar. Mas ele ignorou. Continuou olhando papel por papel. Até que soltou. A casa precisa ser vendida. Minha avó levantou o rosto lentamente. Foi a primeira vez que ela falou com firmeza desde a morte do meu avô. "Eu não saio daqui." Ele respondeu sem hesitar. "A senhora não está entendendo. É melhor vender tudo e dividir agora." Minha mãe ficou revoltada. "Melhor para quem?" Ele respirou fundo e então disse que existiam dívidas. Segundo ele, meu avô tinha deixado pendências altas da oficina. Mostrou alguns papéis, contas atrasadas, tributos, parcelas. Na hora aquilo pareceu estranho, porque meu avô sempre foi extremamente organizado. Minha mãe conhecia parte das contas e dizia que aquilo não combinava com ele. Mesmo assim, meu tio insistia. No fim da conversa saiu deixando claro que voltaria. E voltou. 4 dias depois apareceu acompanhado de um advogado. Aquilo mudou completamente o clima. Minha avó ficou abalada ao ver um estranho dentro da sala falando sobre patrimônio. O advogado falava educadamente, mas de forma fria. Explicava divisão, inventário, percentuais. Minha mãe perguntava: "E a situação dela? Ela mora aqui." Mas a conversa parecia girar sempre em torno de venda. Minha tia Sônia, que até então estava neutra, começou a concordar com Roberto. Dizia que talvez fosse melhor resolver logo. Eu percebia que minha avó ficava em silêncio, olhando para o chão. Naquela noite minha mãe decidiu procurar documentos. Ela dizia: "Tem coisa errada nisso." Começamos a abrir armários antigos, pastas guardadas, caixas, recibos antigos, papéis da oficina, documentos de aluguel. Mas nada explicava aquelas supostas dívidas. Até que minha avó lembrou de uma gaveta antiga no quarto. Uma gaveta que meu avô nunca deixava ninguém mexer. Dentro dela havia fotografias antigas, algumas cartas antigas e um envelope pequeno preso com fita. No envelope havia uma chave pequena e uma frase escrita à mão: "Se algum dia houver confusão, procurem onde sempre guardamos silêncio." Minha avó começou a chorar na mesma hora, porque ela entendeu. No fundo do quintal havia um depósito de ferramentas. Atrás dele, escondido sob uma camada antiga de cimento, existia um compartimento que meu avô havia feito décadas atrás. Eu nem sabia que aquilo existia. Pegamos ferramentas e quebramos a parte indicada. Ali dentro havia uma caixa metálica enferrujada. Quando abrimos, encontramos vários documentos protegidos em plástico. Escrituras, extratos, recibos, contratos de aluguel e uma carta assinada. Na carta, meu avô deixava claro: a casa ficaria exclusivamente para minha avó enquanto ela estivesse viva. Nenhum filho poderia vender, nenhum filho poderia interferir. Além disso, havia comprovantes mostrando retiradas de dinheiro feitas pelo meu tio ao longo dos anos. Retiradas ligadas à oficina, valores altos, muito mais altos do que imaginávamos. Minha mãe foi comparando datas e percebeu algo pior. As tais dívidas mostradas por Roberto coincidiam justamente com empréstimos pessoais que ele nunca devolveu. Ou seja, ele estava tentando transformar dívidas dele em argumento para forçar venda. Quando minha mãe confrontou ele, a reação foi agressiva. Ele gritou, disse que também era filho, que tinha direito, que ninguém podia excluir ele. Minha mãe respondeu: "Direito você tem. Mentir não." A discussão foi tão alta que vizinhos ouviram. Mas ainda havia algo pior por vir. 2 dias depois, minha avó acordou e percebeu que o portão lateral estava com cadeado novo. Meu tio havia ido de madrugada.
Queria impedir acesso ao terreno onde havia aluguel de um pequeno depósito. Era uma tentativa clara de pressão. Minha mãe decidiu então levar tudo para a justiça. E durante esse processo surgiu algo decisivo. Um vizinho, ao saber da situação, comentou que tinha câmera apontada para a parte da rua. Revisamos as imagens. E lá estava meu tio entrando no escritório do meu avô dias antes da primeira reunião, saindo com documentos nas mãos. Aquilo explicava muita coisa. Ele havia retirado papéis, provavelmente tentando esconder documentos importantes. Na audiência, quando isso apareceu, ele ficou sem reação. O juiz perguntou diretamente sobre a retirada dos documentos. Ele tentou dizer que apenas organizava papéis, mas as datas não ajudavam. Os documentos encontrados na caixa escondida contradiziam toda a narrativa dele. O advogado dele ficou visivelmente desconfortável. Minha avó, que até então quase não falava, pediu a palavra. Disse algo que deixou a sala inteira em silêncio. Eu enterrei meu marido achando que a dor maior era perder ele. Descobri que dói diferente quando a ferida vem de dentro da própria família. Até meu tio abaixou os olhos. No fim, ficou decidido. Minha avó permaneceria na casa. Os documentos ocultados seriam considerados. E as retiradas financeiras antigas seriam analisadas separadamente. Depois disso, meu tio desapareceu por meses. Minha tia Sônia se afastou também. A casa ficou silenciosa de um jeito estranho. Parecia que, além do meu avô, alguma confiança também tinha morrido ali. Meses depois decidimos reformar a varanda antiga. Durante a obra, o pedreiro encontrou uma pequena caixa de madeira dentro de uma parede antiga. Dentro dela havia uma foto antiga do meu avô e minha avó ainda jovens. E atrás da foto, uma frase escrita: "Casa nenhuma vale mais que a paz de quem vive nela." Minha avó colocou essa frase num quadro pequeno na sala. Até hoje está lá. Quase um ano depois, meu tio voltou. Mais magro. Separado. Com problemas financeiros claros. Sentou na mesma cozinha onde tinha começado toda a briga. Minha avó fez café. Ouviu ele em silêncio. Ele pediu desculpas. Não foi dramático. Foi quase cansado. Como alguém esmagado pelas próprias escolhas. No fim, minha avó respondeu: "Filho, dinheiro se recupera. Mas algumas coisas que a gente quebra por causa dele deixam marca." Ele chorou. Foi a primeira vez que vi isso. Não sei se por culpa, fracasso ou vergonha. Talvez tudo junto. Hoje a casa continua no mesmo lugar. Minha avó ainda cuida das plantas no quintal. Minha mãe continua organizando tudo como fazia com meu avô. E eu aprendi que às vezes a verdadeira herança não é o imóvel nem o dinheiro. É descobrir quem as pessoas realmente são quando acham que ninguém mais está olhando.